que essas minúcias prosaicas não escandalizem quem com elas tenha de perder o seu tempo. A história de Deus não é toda divina. Esse então é um trecho aqui da nossa última conversa, por enquanto pelo menos, sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago. Bom, esse daqui vai ser o último vídeo então, onde eu vou comentar um pouquinho destes últimos momentos do livro. Por conta disso, então, provavelmente o número de spoilers vai ser alto. Então, eu já estou alertando você desde já. Mas, assim, uma coisa que é importante que eu fale já é que, como eu disse lá no meu primeiro vídeo do projeto, a primeira cena do romance é justamente a cristalização do último momento do romance. Eu não sei se você se lembra, mas a primeira cena do romance é a descrição de um quadro que representa a crucificação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Jesus é crucificado aqui também, certo? E por que eu estou falando isso? Ora, porque eu acho que você deve conhecer aí, né, a história de Jesus. Por mais que você nunca tenha lido a Bíblia, eu espero, pelo menos, que você saiba do que estamos falando quando estamos falando de crucificação e coisas do tipo. E que então Jesus aqui acaba tendo esse mesmo destino lá que os autores da Bíblia deram para ele. Pois bem, por conta disso, então, a gente pode perceber que esse último momento do livro é o momento que eu diria em que o Saramago é mais fiel à história bíblica. Então, assim, é mais fiel na medida do possível, né? Mesmo essa fidelidade, ainda assim, ela tem um tom muito mais irônico e muito mais crítico do que é o tom, por exemplo, da Bíblia. Mas, enfim, mas em detrimento aí dessas questões todas do estilo saramaguiano, a gente pode perceber que ele sempre vai seguindo aí um pouquinho da história bíblica, como a gente conhece. Pois bem, então, no último vídeo eu tinha parado a nossa conversa justamente no momento em que Maria é visitada por um anjo que acaba falando para ela que Jesus já havia de fato se encontrado com Deus e que ele era filho de Deus. Maria então pede que os dois filhos, Tiago e José, vão até Jesus na borda do mar, onde ele mora junto com os outros pescadores, para poder falar para que ele volte para casa em Nazaré. Eles foram e Jesus acabou não aceitando as desculpas e acabou ficando por lá mesmo na borda do mar, ajudando esses pescadores e vivendo ali com Maria Madalena. A gente percebe, eu não lembro se eu falei isso, mas enfim, caso eu não tenha falado, vou falar agora. A gente percebe que desde o início o sentimento que Tiago sente, claro, o sentimento que Tiago apresenta por Jesus e sobretudo quando ele vê Maria Madalena, é um sentimento um pouco estranho, como se ele tivesse muita inveja de Jesus, muitos ciúmes de Jesus, e isso é potencializado sobretudo depois que ele vê lá a figura da Maria Madalena, que eles ainda não sabem que é uma prostituta. Mas enfim, o fato é o seguinte, o fato é que Jesus, então após isso, ele vai continuar ali, vivendo como ele vivia antes com esses pescadores. Ele não tem uma casa fixa, então ele vai de aldeia em aldeia ajudando todos esses pescadores em suas pescas e Maria Madalena vai com ele. Como ele ajuda os pescadores? Ele vai com eles até o mar e chega no meio do mar e ele fala, joga a rede para lá que você vai tirar peixe. Daí eles vão lá e jogam a rede de fato. Então perceba que ele faz um negócio ali, né, com esses pescadores, que é, eles oferecem a casa, ele oferece umas condições melhores, melhor dizendo, um resultado melhor nessas pescas. Enfim, o fato é que em uma dessas viagens, então, Jesus se sente tocado e percebe que está na hora dele fazer alguma outra coisa fora esse milagre dos peixes. Então, o que acontece? Ele vê essa oportunidade justamente no momento em que ele e 4 rapazes que serão seus discípulos, que são Simão, Tiago, João e um que agora eu não me lembro qual é, mas enfim. Eu sei que tem 4 pescadores ali com ele, quando no meio do mar acontece uma tempestade. E daí no meio dessa tempestade, todas as pessoas ficam desesperadas ali, tanto as que estavam na tempestade, quanto as que estavam acompanhando tudo da praia. Estão todos em desespero até que Jesus
sente que está na hora de agir. Então ele levanta-se no barco e é como aquela cena bíblica. Ele manda que a tempestade e o mar se acalmem e tudo serena e volta à santa paz. E claro, obviamente, isso acaba chamando a atenção das outras pessoas que acabam perguntando-se, afinal de contas, quem é este sujeito? Enfim, e a partir desse momento, então, a gente percebe que a relação de Jesus com as outras pessoas muda, porque toda aquela fama que ele veio criando acaba aumentando cada vez mais. Mas, enfim, neste meio tempo, enquanto Jesus está nesses assuntos, a irmã mais velha dele, que é a Lísia, se casou e foi morar em um lugar chamado Caná. Pois bem, algum tempo depois do casamento da Lísia, a cunhada dela, a irmã do marido da Lísia, acabou por se casar também e pediu que Lísia convidasse a família. Então, estava nessa festa de casamento, conhecida como Bodas de Caná, além da Lísia, Tiago, que é o segundo irmão mais velho, José e Maria e mais uma outra irmã que agora eu não me lembro o nome, mas enfim, que começa com Lívia ou algo do tipo. Enfim, estavam eles ali então nessa festa, quando eles ficam sabendo que o milagreiro mais famoso da região estará na festa também. Ele é o convidado de honra, que no caso é Jesus. Jesus vai acompanhado de Maria Madalena. Maria Madalena acaba conhecendo ali Maria de Nazaré, que é a mãe de Jesus. As duas acabam conversando e há meio que uma identificação mútua e meio que um acordo entre elas de que Maria Madalena fará tudo aquilo que
multiplicou alguns pães e alguns peixes que ele tinha dentro da bolsa, etc, etc. Então perceba que os milagres permanecerão sempre os mesmos da Bíblia, o que eu achei bem interessante aqui. Agora, o momento principal deste ponto do livro, e talvez do livro inteiro, é justamente um dia em que os pescadores não podem ir ao mar, justamente porque desce sobre o mar um nevoeiro, e daí, neste dia, Jesus resolve que chegou a hora dele se encontrar com Deus de novo. Então ele pega um barco e vai até o meio do mar, lá naquele nevoeiro, e cada vez que ele vai se aproximando mais do centro do mar, esse nevoeiro vai se tornando cada vez mais espesso. Enfim, o fato é que quando ele chega lá no meio, Deus aparece neste barco e acaba confirmando para ele que de fato Jesus é filho de Deus. E daí então é nesse momento que Deus irá revelar a Jesus todos os seus planos para o futuro. E assim, por mais que você não, digamos que não tenha despertado a sua vontade de ler o livro, eu acho que se você ler esse capítulo que eu vou descrever aqui agora, se você ler esse capítulo e não sentir vontade de ler o livro, não sei, não leia, porque enfim, esse para mim é o capítulo mais bem escrito do livro todo. Mas tá, eu já falei para vocês num vídeo passado que a luz desse vídeo não vai ficar muito boa por causa da janela, etc. Bom, enfim, o fato é que a riqueza desse capítulo é uma coisa assim que, para mim, esse é um dos melhores capítulos da literatura universal. Mas enfim, estavam Jesus e Deus ali conversando nesse barco, quando Deus fala, olha, vai chegar mais uma pessoa, e essa pessoa é o diabo. Então, imagine você aí a cena, está Deus, o diabo e Jesus conversando ali nessa barca, falando sobre o futuro da humanidade. E daí o que Deus espera que Jesus faça então? Deus espera que Jesus acabe morrendo na cruz para que com isso ele seja martirizado. E por que Deus quer que Jesus seja um mártir? Porque a partir do martírio de Jesus iria se fundar uma nova religião chamada cristianismo. E do cristianismo sairia uma forte potência, que é a Igreja Católica. E a Igreja Católica obrigaria as pessoas a acreditarem em Deus e em Jesus. Ou seja, com a morte de Jesus, o império de Deus se alarga para a terra inteira. E daí Jesus fica um pouco assustado com aquilo, ele não entende muito bem essas condições, mas acaba aceitando, uma vez que a vontade de Deus é soberana sobre todas as outras vontades. E daí então Jesus tem a ideia de perguntar para Deus o que vai acontecer com as pessoas nesse futuro. E daí Deus começa a fazer uma lista de todas as pessoas que vão morrer por conta da fé cristã. Então, em um primeiro momento, ele lista as pessoas que vão morrer por acreditarem em Jesus. Porque eu não sei se você sabe, mas os cristãos foram perseguidos durante os primeiros 200 anos do cristianismo, antes lá do Concílio de Nicéia estabelecer o cristianismo como religião romana. Enfim, depois Deus vai comentar um pouquinho sobre todas as mortes que vão acontecer nas cruzadas. E depois ele vai comentar sobre todas as mortes que vão acontecer na Santa Inquisição. Então perceba que Jesus, quando vai, e assim, esse momento o Saramago vai falando nome por nome de várias pessoas e vai falando, fulano morreu disso, fulano morreu daquilo, etc, etc, etc. Então assim, é um momento muito interessante do livro. Mas tá, Jesus quando toma consciência disso, então meio que dá para trás e fala, não, eu não quero tomar parte disso. Só que Deus acaba obrigando ele, uma vez que a sua vontade é soberana. Então perceba que o grande vilão da história aqui, e o grande vilão da história da humanidade para o Saramago, não é Jesus, é Deus. Porque Jesus estava tranquilamente vivendo sua vida de ser humano, até que Deus foi e mudou completamente o rumo dessa vida. Então perceba que o grande inimigo do Saramago era Deus e não Jesus. Jesus era só uma peça ali dentro do jogo divino, digamos assim. Mas enfim, o fato então é que Jesus fica sabendo de tudo isso, ele tenta ainda retroceder, voltar e falar que não quer participar daquilo, mas Deus acaba obrigando ele a fazer isso. Então perceba que Deus tem uma imagem muito autoritária aqui dentro dessa obra.
E daí, então, a gente tem uma coisa interessante, que é o seguinte: o diabo, ao ouvir tudo isso, e ao ver o sofrimento estampado no rosto de Jesus, acaba resolvendo fazer um trato. O trato é o seguinte: ele pede desculpa, o diabo pede desculpa para Deus, Deus o aceita de volta no paraíso, e daí não haverá mais mal. Se não houver mal, as pessoas não vão precisar morrer por causa da fé. Veja só você, que ideia boa do diabo. Só que Deus acaba não aceitando. Porque Deus sabe que o futuro do bem anda junto com o futuro do mal. Então, para que exista Deus, é preciso que haja o diabo, para que as pessoas possam temer um e correr até o outro. Então, perceba que esse Deus, ele é extremamente ardiloso. Ele chega a dizer para o diabo: eu quero que você seja tão mal quanto você é hoje, ou ainda pior, para que as pessoas possam recorrer a mim. Mas, enfim, Jesus, então, ao saber de tudo isso, acaba sendo dispensado, essa conversa acaba, então, e ele vai à terra. E quando ele chega, então, à margem ali do rio, ele fica sabendo que se passaram 40 dias desde que ele entrou naquele nevoeiro, e ele acaba anunciando para todos ali que ele é o Filho de Deus. E a partir desse momento, ele começa a fazer vários e vários milagres, como, por exemplo, ele cura os cegos, os paralíticos, ele cura os leprosos, enfim, todos aqueles milagres que estão na Bíblia estão presentes aqui, na maioria das vezes exatamente do jeito em que eles são descritos na Bíblia. Então perceba que esse é o trecho mais fiel à história oficial da vida de Jesus. Mas enfim, o fato é que neste meio tempo, Jesus fica sabendo que Maria Madalena tem uns parentes em uma cidade próxima a Jerusalém chamada Betânia. Eu estou olhando para cá porque tem uma coisa que está me incomodando. Não sei se não vai dar para vocês verem, mas aqui tá sei lá, tá esquisito aqui. Eu ia falar tá desfiando. Mas enfim, tá saindo o plástico da capa do meu livro e isso está me incomodando imensamente. Mas enfim, que eu estava falando? Sim, Jesus acaba descobrindo então que Maria Madalena tem os parentes em Betânia, que é uma cidadezinha próxima de Jerusalém, e ele resolve que ele deve conhecer esses parentes, uma vez que os dois são casados. Enfim, ele vai então até Betânia e manda que os discípulos vaguem ali pelas aldeias da região por 2 meses, ao fim dos quais eles devem se reunir com Jesus em Betânia. Enfim, e eles vão então, e Jesus vai até Betânia com Maria Madalena, e lá ele fica sabendo que o irmão de Maria Madalena, que se chama Lázaro, tem uma doença muito grave e todo mundo pensa que ele vai morrer a qualquer momento. O que Jesus faz então? Ele acaba curando esse irmão. E assim, a relação da Maria Madalena com a irmã, que se chama Marta, é uma relação extremamente difícil. E a gente percebe isso logo no momento em que a Marta fica meio que enciumada pelo fato de que, enquanto ela é uma solteirona, a irmã dela, que era uma prostituta, acabou conhecendo ali um homem digno como Jesus. Enfim, que ainda por cima se dizia filho de Deus. Enfim, então, mas ainda assim, pela influência de Jesus, elas acabam convivendo muito bem ali. Os dias passam, esses discípulos então voltam até Betânia, junto da companhia de Jesus, e lá então Jesus fica sabendo que existe um homem vagando pelo deserto, anunciando a vinda do Messias. E esse homem se chama João Batista. E daí, Jesus resolve se encontrar com esse João Batista. Por quê? Porque no momento em que ele estava lá no barco conversando com Deus, Deus havia dito para ele que esse tal desse João Batista seria um enviado do Senhor para ajudar Jesus na sua carreira. Então Jesus vai até esse João Batista, que acaba falando para ele: olha, o Messias, ele não é enviado à Terra para poder fazer milagrinho. Ele é enviado à Terra para libertar o povo judeu dos romanos. Então é bom que você faça alguma coisa a esse respeito. E esse discurso revolucionário do João Batista acaba mexendo muito com Jesus, que resolve que está na hora dele agir e fazer alguma coisa. Então o que ele faz? Ele convida os discípulos a irem até Jerusalém, e lá ele faz aquela famosa cena que é chicotear os camelôs e falar a César o que é de César, e joga moedinha, etc, etc.
Enfim, eles fazem ali essa confusão toda, mas acabam retornando para Betânia. Quando eles chegam em Betânia, Jesus fica sabendo que o Lázaro faleceu. E daí então é aquele outro momento muito conhecido em que ele vai ressuscitar o Lázaro. E acontece uma coisa X, eu não vou falar o que é e não vou falar se ele ressuscita ou não. Mas enfim, o fato é que após esse breve momento, né, da história, Jesus fica sabendo de uma outra notícia que o deixa muito abalado também, que é, ele fica sabendo que o João Batista foi preso e foi degolado, não é degolado não, decapitado, e foi decapitado pela guarda romana. E daí então ele fica extremamente em choque com aquilo, ele percebe que aquilo ia contra todos os planos de Deus, e aí ele tem um plano do que fazer para ir contra aquilo que Deus quer que ele faça. E eu não vou falar o que é, mas assim, é justamente essa ideia que Jesus tem que vai levar ele à crucificação. Então perceba que, ao mesmo tempo em que o Saramago é extremamente fiel à história bíblica, ele faz aqui e ali algumas modificações para poder dar um novo ar para a história. Enfim, e daí o livro acaba justamente com a cena da crucificação, e daí acontece uma coisa muito interessante que é a seguinte. Eu não sei se você lembra, mas quando Jesus foi lá se despedir do pastor, o pastor disse que um dia ele teria uma tigela que duraria para sempre, só que Jesus não chegaria a ver essa tigela. E daí então, que é aquela tigela que ele pegou de Nazaré quando ele foi expulso de casa por Maria. E daí então, nesse último momento do livro, quando Jesus está ali sendo crucificado, na verdade quando já foi crucificado, está quase morrendo, os cachorros estão latindo. Quando ele está quase morrendo, a gente fica sabendo que alguém colocou essa tigela ali para poder aparar o sangue de Jesus, e o livro acaba justamente nessa cena da crucificação. Então assim, só para terminar, eu queria ler este último trecho do livro, só que antes disso eu queria agradecer aí a vocês pela companhia, e dizer que eu gostei muito dessa ideia de fazer isso, e pretendo fazer isso com mais livros, que eu tenho a vontade de falar muitas coisas, mas tenho medo de ultrapassar o razoável de um vídeo. Enfim, então, eu espero de verdade que eu tenha despertado em você a vontade de ler esse livro, e era mais ou menos isso. Então vamos à leitura e à nossa despedida. Então diz o seguinte aqui o Saramago: Jesus morre e já vai deixando a vida. Quando de súbito o céu por cima da sua cabeça se abre, de par em par, e Deus aparece vestido como estivera na barca, e sua voz ressoa por toda a terra dizendo: Tu és o meu filho, muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Então Jesus compreendeu que viera trazido ao engano como se leva o cordeiro ao sacrifício, que a sua vida fora traçada para morrer assim desde o princípio dos princípios, e subindo-lhe a lembrança o rio de sangue e de sofrimento, que do seu lado irá nascer e alagar toda a terra, clamou para o céu aberto, onde Deus sorria: Homens, perdoai-lhe, porque ele não sabe o que fez. Então, perceba, essa última frase é uma coisa assim absurda. Só de eu ler ela já me arrepia. Mas enfim, era mais ou menos isso então que eu tinha para dizer para vocês sobre este livro. Leia, porque você não sabe o favor que você vai estar fazendo a si mesmo quando você ler este livro. E era mais ou menos isso então. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau!